Sabe aquela sensação de que, de repente, uma emoção simplesmente assume o volante e faz a gente agir por impulso? Pois é. Hoje, a gente vai abrir o capô do nosso cérebro para entender direitinho o que acontece nesses momentos e, afinal, quem é que está no comando. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento em que a raiva, o medo ou até uma alegria muito forte parece que nos sequestra, antes mesmo que a nossa parte mais racional consiga processar o que está acontecendo. E o mais interessante é que isso não é uma falha nossa. Na verdade, é uma característica do próprio design do nosso cérebro. Bom, então vamos direto ao ponto. Bem no centro disso tudo, existe uma rede cerebral. Uma parte bem antiga e super poderosa do cérebro, que é o nosso verdadeiro quartel-general emocional. É de lá que saem as ordens que, muitas vezes, a gente nem se dá conta de que está seguindo. E aqui está o pulo do gato. Dá para pensar no sistema límbico como se fosse o diretor de arte do filme da nossa vida, sabe? É ele que escolhe a trilha sonora, as cores, o que entra para os melhores momentos. Sem ele, a vida seria, sei lá, um filme em preto e branco, sem som, sem emoção nenhuma. E olha, dentro desse quartel-general tem uma verdadeira equipe de elite trabalhando. A gente vai conhecer cada um desses especialistas e entender o que eles fazem. Começando, claro, pela sentinela do sistema. Nossa primeira parada é na amígdala. Imagina ela como uma sentinela super protetora do cérebro. Ela não fica esperando confirmação, não. Ao primeiríssimo sinal de qualquer coisa estranha ou que possa ser perigosa, ela já dispara o alarme geral. É exatamente por isso que a gente leva um susto e pula antes mesmo de entender o porquê. E é aqui que a gente vê como o volume da amígdala pode mudar absolutamente tudo. Uma amígdala calma, tipo um detectante de fumaça que só dispara se tiver fogo de verdade. Agora, uma amígdala hiperativa, essa é como aquele detector que dispara até com o vapor do chuveiro, sabe? E isso acaba gerando uma ansiedade constante. E é muito importante entender isso aqui. Não se trata de uma fraqueza. É literalmente um sistema de alarme que está calibrado para ser sensível demais. Beleza, seguindo o nosso tour por aqui, a gente encontra o arquiteto da memória, o hipocampo. Sabe aquela lembrança de infância que é tão, mas tão nítida, que parece que a gente consegue até sentir o cheiro da cena? Pode agradecer a essa estrutura aí. É ela que decide quais momentos da vida merecem ser gravados em alta definição. E o processo é uma parceria genial, na verdade. A amígdala funciona como um marca-texto. Ela grita: "Ei, isso aqui é importante, presta atenção." E aí, em resposta, o hipocampo vai lá e fortalece aquela memória específica. Ou seja, ter memórias emocionais super fortes não é um defeito de fábrica, de jeito nenhum. É uma característica fundamental do nosso cérebro pensada para nossa sobrevivência. Só que, atenção aqui, o hipocampo é meio que uma planta delicada, sabe? Ele não gosta nada de ser regado com cortisol, que é o hormônio do estresse. O estresse crônico pode, e isso é literal, tá? Ele pode encolher essa área do cérebro. E isso explica perfeitamente por que, naquelas fases de muita ansiedade, parece impossível se concentrar ou aprender qualquer coisa nova. É que o nosso arquiteto da memória está basicamente sob ataque. Ok. Até agora a gente falou muito sobre sentimentos que parecem acontecer só na cabeça. Mas e quando a gente sente no corpo todo? O coração dispara, dá aquele nó no estômago. Como é que um pensamento vira uma sensação física de verdade? Para entender isso, a gente precisa conhecer os próximos dois membros da nossa equipe, o hipotálamo e o córtex cingulado. Pois é, cada uma dessas reações físicas tem um maestro por trás, e o nome dele é hipotálamo. Ele é a ponte. É ele que traduz um alerta da amígdala numa ordem direta para o corpo. Se prepara! E essa é a prova definitiva de que as emoções não estão só na nossa cabeça, elas estão em cada célula do nosso corpo. E para completar esse time tem o córtex cingulado, que nos ensina uma coisa bem profunda. Para o nosso cérebro, um coração partido dói de verdade. Não é só força de expressão. Os circuitos que o cérebro ativa quando a gente sente a dor da rejeição são absurdamente parecidos com os da dor física. Isso é a ciência validando, sabe? Mostrando quão real e intensa é a dor emocional. Ok, então a gente já conheceu os jogadores principais. Mas como é que esse time interno afeta o nosso dia a dia na prática? Como eles moldam as nossas escolhas, desde o que a gente decide comer até o jeito que a gente reage a um e-mail estressante do trabalho? Agora é a hora de conectar todos esses pontos. Dá para imaginar a nossa mente como um cabo de guerra que acontece o tempo todo. De um lado está a amígdala, gritando, agora, reage, rápido! E do outro lado está o nosso córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do cérebro, pedindo calma, pedindo estratégia. Regular as emoções não significa silenciar a amígdala, significa fortalecer a pegada do nosso CEO para que ele consiga dar a palavra final.
Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Conhecer essas estruturas todas não é só para ter mais um assunto de biologia na cabeça. É, na verdade, o primeiríssimo passo para a gente conseguir assumir as rédeas. O ponto central é exatamente este. Esse conhecimento é uma ferramenta. Uma ferramenta super prática. Entender a biologia por trás das nossas reações nos dá a chance de intervir, de dar um passo atrás. Permite que a gente deixe de ser só passageiro das nossas emoções para se tornar um piloto mais consciente na nossa própria mente. Então, a reflexão que fica é a seguinte. Agora, com esse mapa do cérebro emocional em mãos, qual rota a gente escolhe seguir? Entender como o mecanismo funciona não vai nos impedir de sentir, claro que não, mas nos dá o leme. O leme para a gente poder navegar pelas ondas em vez de só ser levado por elas. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por explorar esse universo com a gente.